Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Tiago com mais uma videoaula. Hoje nós falaremos sobre o esporte de invasão, tá? De acordo com a Base Nacional Comum Curricular, com essa nova organização das unidades temáticas, o esporte também sofreu alteração. Então nós temos uma reorganização estrutural por conta dos objetivos de cada esporte que é praticado tanto na escola como também na sociedade, os esportes que são existentes. Então nós vamos hoje com o esporte de invasão, tá ok? Os esportes de invasão. Quais são os objetivos desses esportes, né? Então os objetivos dessa videoaula é apresentar os esportes da categoria invasão e suas principais regras e conhecer a história desses esportes e sua entrada nos Jogos Olímpicos e Paralímpicos. Então, o que é esporte de invasão? Então, o esporte de invasão são aqueles esportes que existem disputas de uma equipe, né, contra a outra, que tenta ocupar o setor da quadra, o campo defendido pelo adversário, para marcar pontos. Então, é aí que surgem as pontuações da questão do gol, da cesta, do touchdown, protegendo simultaneamente o próprio alvo ou meta. Então, um exemplo desses esportes de invasão são os esportes como são os coletivos, como o basquetebol, o corfball, o floorball, o frisbee, futebol salão, futsal, futebol americano, o handball, o hóquei na grama, o lacrosse e o polo aquático, né? Entre outros esportes, né? Então essas imagens aqui mostram alguns dos esportes e é até engraçado que alguns esportes eu nem conhecia. Então, com a pesquisa e com a construção do material, a gente identificou alguns esportes que são menos usuais e praticamente assim a gente não tem muito contato e não faz parte da nossa cultura. Então, listando novamente os esportes que eu citei, né, o basquetebol, o corfball, o floorball, o frisbee, futebol de campo, o futsal, o futebol americano, o handball, o hóquei na grama, o lacrosse e o polo aquático, né? Onde eu me encontro com essas práticas, né? Você conhece, você não conhece, você já teve experimentação, né? Você já pôde fruir do esporte, conhecer das suas regras, entre outras coisas, né? E na escola, né? Os esportes que nós temos lá na escola é o mesmo da televisão? Vamos refletir agora. É ou não é? E o que nós vemos, né, ou jogamos na rua, no seu condomínio, no seu campinho do bairro, né, na quadra, né, é igual o que é da televisão? E o porquê disso, né? Então a gente vai fazer toda essa reflexão, a gente faz em sala de aula, esse momento para que possamos ouvir a opinião de cada um, se existe ou não, cada um tem uma história para contar, então isso é muito importante. E aí a gente entra na questão do esporte coletivo. O que é o esporte coletivo, né? E aí o basquete é um dos primeiros esportes que a gente pode discutir, o basquetebol, né? Então a gente volta a fazer uma construção histórica do esporte, né? Para depois chegar no esporte propriamente dito. Então a gente vai fazer um apanhado aqui, pois as aulas práticas elas fornecem todo o objetivo que nós propusemos dentro da sala de aula. Então, um pouco da história. Uma alternativa à prática esportiva durante o inverno. Foi essa a raiz principal para a construção, né, para a criação do basquetebol, que o professor James Naismith teve em 1891, lá nos Estados Unidos, projetar um esporte que fosse possível ter a prática tanto em locais abertos, como também isso durante o verão, na primavera e verão, mas também que pudesse ser praticado durante o inverno. Então ele andou pela escola onde ele lecionava, ele identificou alguns objetos e aí ele começou a criar o basquetebol. Então o conceito de 13 regras, né, que algumas delas vivem, né, estão em vigor até hoje, como a de não correr com a bola nas mãos, né? E a ideia de acertar um alvo foi que deram fundamento para a criação do esporte. Então o professor James Naismith inicialmente pensou em colocar uma cesta no chão, mas concluiu que seria muito mais desafiador alcançar um objetivo acima da altura dos demais jogadores,
sem chances de defesa. Então, pela ilustração da foto, ele primeiro começou dessa forma, para depois ele chegar num objetivo muito maior, que era propor um desafio aos participantes. Nas primeiras partidas do novo jogo, os alvos eram cestas, né, de pêssegos, de aproximadamente 45 centímetros cada, que ficavam alçadas com pregos a 3,05 metros do chão, ou 3 metros e 5 centímetros do chão. O esporte ganhou o nome de basquetebol, ou a tradução, né, literal, a tradução assim é bola ao cesto, aportuguesando, né? E nós falamos o basquetebol nessa grafia. No início, as bolas eram arremessadas e ficavam presas, e só algum tempo depois que alguém teve a ideia de cortar o fundo do cesto para que a bola caísse. Então o jogo não era tão dinâmico. Acontecia um ataque, executavam a cesta, era ponto, tinha que parar a partida para poder alguém subir lá, retirar a bola e dar continuidade ao jogo, né? E aí, num movimento de organizar o esporte de uma maneira maior e melhor, criaram, alguns anos depois, as primeiras ligas de basquetebol, né? Inicialmente com 6 equipes. E aí um pouco da história do basquetebol nos Jogos Olímpicos, tá? Em 1904, na edição de St. Louis, nos Estados Unidos, os melhores jogadores do basquetebol nacional, né, americano, eles montaram uma seleção e fizeram uma demonstração do esporte. Cada país que é sede da Olimpíada, ele demonstra um esporte que é praticado naquele determinado país. É um esporte de demonstração, aí para que todos os outros países tenham conhecimento. Só que o basquetebol só fez parte realmente do programa olímpico a partir de 1936, tá? Nos Jogos de Berlim. Mas não tinha local apropriado. As quadras eram as quadras utilizadas eram do tênis. Então é aquela quadra de saibro, de tijolo quebrado, né, bem triturado. Então era a quadra do saibro para jogar o basquetebol. As mulheres só tiveram participação nos Jogos Olímpicos lá no ano de 1976. Então ficou um bom tempo somente os homens praticando o basquete. Só em 76 que as mulheres entraram, né, no programa olímpico como participantes femininas, né, no basquetebol feminino, na verdade. E em 1992, que é o marco do basquetebol, porque o basquetebol ali era praticado, a participação americana no basquetebol, né, não era tão relevante. As campanhas, às vezes, era segundo, primeiro, terceiro, às vezes não chegava nem ao pódio. Em 92, eles reuniram os melhores jogadores e foram participar da Olimpíada. Porque o basquetebol é um dos esportes principais nos Estados Unidos, os principais esportes. Então, eles têm uma liga muito forte e com diversos jogadores do mundo. E os próprios americanos dão valor a isso. Então, eles fizeram a organização de uma equipe muito forte, muito boa, e eles foram lá e arrasaram com todas as outras equipes, né? E até hoje é lembrada, em 1992, como o time dos sonhos. Então vamos dar uma relembrada nas principais regras do basquetebol. Ele é disputado por equipes de 5 jogadores cada, em partidas divididas em 4 períodos de 10 minutos. O relógio para quando a bola sai de quadra, ou em cada pedido de tempo de 1 minuto cada. Cada equipe tem 24 segundos de posse de bola e tende a arremessá-la em direção à cesta antes deste tempo. Os jogadores podem dar apenas 2 passos segurando a bola nas mãos para ir para a cesta e só podem andar com ela, né, com a bola, se quicarem a bola. Tá? Então o basquetebol é muito dinâmico, cada equipe tem 24 segundos para executar um ataque. Caso não ocorra isso, ele perde a posse da bola para o adversário. A equipe vencedora é aquela que marcar mais pontos no tempo regulamentar. Como o jogo não pode terminar empatado, são disputadas quantas prorrogações forem necessárias de 5 minutos cada, e é por diferença mínima, né? Por um ponto de diferença encerra a partida.
Mas caso a partida termine constantemente, ela terminou em tempo normal, empatado, é acrescentado 5 minutos para prorrogação. Se terminar empatado, mais 5 minutos, até que uma das equipes, ao final de 5 minutos, tenha a diferença mínima de 1 ponto sobre o adversário. A pontuação é feita em arremessos de pequena, média e longa distância. Então, para pequena e média distância, em tempo normal de jogo, né, sem ser falta, cada arremesso executado e convertido vale 2 pontos. Né? Fora da linha de 6,75, né, que é chamada linha de 3 pontos, o jogador arremessando, a bola convertendo, vale 3 pontos. Tá? E toda vez que o atleta sofre uma falta e tem direito ao lance livre, cada arremesso convertido vale 1 ponto. Tá? E aí nós entramos na adaptação no esporte paralímpico. Né? O basquetebol é um esporte paralímpico. Então, assim, como que surgiu tudo isso? De acordo com a história do basquetebol em cadeira de rodas, foi tudo em consequência da Segunda Guerra Mundial. Os ex-soldados do exército americano, feridos durante o confronto, se reuniram em uma quadra de um hospital de reabilitação e começaram a jogar. Tá? Começou lá na Europa, né, os americanos se recuperando do que havia sofrido na Segunda Guerra, né, quem foi ferido, e depois retornaram para os Estados Unidos. Já a presença nos Jogos Paralímpicos, né, o basquetebol em cadeira de rodas é um esporte pioneiro com muita tradição no movimento paralímpico. Sua estreia aconteceu nos primeiros Jogos Paralímpicos realizados no ano de 1960 em Roma, e é um dos poucos esportes que esteve presente em todas as edições do evento. As mulheres entraram na disputa em 1968 nos Jogos de Israel. O basquetebol em cadeira de rodas, né, é disputado por pessoas com alguma deficiência físico-motora. As cadeiras são adaptadas e padronizadas. Tá? Existe a Federação Internacional de Basquetebol em Cadeira de Rodas e eles padronizaram as cadeiras de rodas para que todos tivessem igual participação, né, igual equipamento para fazer a prática do basquete. E algo que é interessante, o basquetebol, por mais que seja em cadeira de rodas, os deficientes, eles usam o espaço de jogo e a pontuação e a altura da cesta similar ao esporte convencional, ao tradicional, tá? E também a quantidade de atletas, 5 jogadores cada. As partidas são divididas em 4 períodos de 10 minutos. O relógio para entre outras situações quando a bola sai da quadra ou em cada pedido de tempo de 1 minuto cada. Cada equipe tem 24 segundos, né, a mesma dinâmica do basquetebol, e precisa arremessá-la em direção à cesta antes desse tempo. A cada 2 impulsos na cadeira de rodas, o jogador precisa quicar, passar ou arremessar a bola. Então vale lá a questão dos 2 passos, os 2 impulsos na cadeira. Né? E o simples contato das cadeiras dos participantes não é considerado falta pela arbitragem, apenas se for interpretado que o jogador ficou em desvantagem. E aí, para finalizar a nossa aula, né, com o intuito de deixar os times equilibrados, a classificação dos atletas é feita por um sistema de pontos, que vai de 1 a 4,5, respeitando o potencial funcional de cada um. Quanto maior a pontuação, maior a habilidade funcional do atleta. A soma da pontuação da classificação funcional de todos os jogadores em quadra não pode ultrapassar o total de 14 pontos. Então, para dar uma total transparência e igualdade ao jogo. Então, todos os atletas passam por uma avaliação funcional e aí cada equipe chega no máximo 14 pontos. Tá ok? Essa é a nossa aula de hoje. Espero ter contribuído para o conhecimento de vocês e até uma próxima oportunidade.